Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. É uma honra e uma dádiva estar aqui na segunda terça consecutiva com vocês. Que prazer. Quando foi me informado dessa possibilidade, eu falei, nossa, incrível. E uma coisa que eu gosto muito aqui da casa, que é aqui pra gente começar com humor e boa alegria, meu sonho sempre foi dar palestras descalço. E quando aqui me foi informado que isso seria possível, eu achei muito chique. E eu confesso que eu só por isso já estou muito feliz. Bom, na semana passada nós fizemos um bate-papo a respeito de cura para aqueles que estavam aqui. Seguindo hoje um tema mais ou menos na mesma sequência, eu proponho, para tanto, a gente refletir sobre esta imagem. A pergunta hoje central do nosso bate-papo é: o que temos semeado? Essa é a pergunta que vai nortear hoje o nosso bate-papo. Vamos aqui juntos fazer algumas reflexões sobre o que temos feito das nossas vidas. O que nós, na caminhada da vida, temos semeado? Que tipo de sementinhas nós temos plantados nos corações uns dos outros? Este é o assunto, então, que eu proponho para que juntos possamos, então, discutir. Para tanto, eu gosto muito de retomar a origem da palavra, de estudar o significado e da onde é que ela surge. E não seria então diferente, vamos estudar um pouquinho sobre a origem da palavra semear. Quando a gente pensa na origem da palavra, nesse estudo, estamos pensando em etimologia. E a etimologia de semear vem do latim seminare, que significa produzir. Então, em outras palavras, aquele que semeia é aquele que produz. Mas aí a gente poderia talvez pensar, e produzir é o quê? Produzir seria criar algo? Aí também recorri à questão etimológica. Quando a palavra produzir foi criada, qual que é o intuito que ela tinha na época? Produzir, por sua vez, é uma junção de duas palavras. Pro, que significa à frente, e ducere, que significa guiar. Então, se semear significa produzir, e produzir é guiar à frente, juntando essas duas origens, nós teremos algo do seguinte: semear é produzir, ou seja, guiar para a frente. Cabe então uma reflexão. Se semear é guiar para a frente, aonde nós estamos guiando? Aonde é essa frente? O que nós estamos fazendo? Como assim? Vocês concordam que quando a gente pensa de frente, nós estamos pensando em direção? Se eu penso em direção, logo a palavra que me vem é caminhada. Então, observemos esta imagem. Como assim guiar para frente? Como assim caminho? Como assim trajeto? Bom, primeira coisa, o que é a vida? De várias definições, vamos pegar a mais simples delas. Nascemos e vamos morrer. Entre o intervalo desses dois acontecimentos, ocorre a vida. A vida é o que ocorre entre o seu nascimento e a sua morte. Se nós formos parar para pensar, nós aqui temos um tempo limitado de oportunidade. Ou, em outras palavras, nós temos um tempo limitado de vida. Se a gente for parar para observar, dinheiro a gente consegue recuperar de novo. Se a gente perde algum bem material, a gente consegue trabalhar e recuperá-lo. Mas tem algo que a gente não recupera, que é tempo de vida. Tempo é a única moeda, é o único recurso que é esgotável e não recuperável. Sendo assim, pensando na vida como um recurso, porque a vida ela é baseada em tempo, logo é um recurso, cabe a seguinte reflexão: como cada um de nós tem investido esse recurso? Se a vida é o solo, nós temos semeado, nós temos trabalhado, nós temos utilizado desta oportunidade? Aí vem um ponto interessante. O que o ser humano tem de diferente? O que nós, quando compararmos com outros seres vivos, nos tem algo bem peculiar? É o quê? A nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar. E não somente
nós temos uma palavrinha que muito se fala e pouco se entende, que é a respeito de livre-arbítrio. O que é isso? O ser humano é uma espécie que tem a capacidade de fazer escolhas de maneiras que elas podem ser racionais ou não racionais ou talvez inconscientes. Quer ver um exemplo? Quantas vezes na caminhada da vida você tomou decisões que você não estava muito ciente de si mesmo? Você não estava parando para pensar assim, peraí, eu realmente gosto disso? Isso aqui diz respeito a mim? Ou você seguiu o efeito manada? Você deixou ser pensado. Uma questão muito interessante é, nos tempos em que nós vivemos, na era da informação, na quantidade de informações excessivas que nós temos parado para pensar? Ou nós observamos uma informação, não refletimos sobre ela e começamos a reproduzir a todo custo? É nesse momento que, quando a gente para sobre a questão do ser humano, a gente observa o seguinte: o que a natureza pede dos seres humanos? Que nós sejamos humanos. Só que na maioria das vezes nós não estamos sendo seres humanos. Nós estamos agindo do nosso lado instintivo. Observe, diferentemente do animal que gasta a sua energia para reproduzir, proteger-se, o ser humano ele tem a capacidade de utilizar a sua energia para outras observações, para outros intuitos. Como assim? O que é ser um ser humano? Ser humano é construir virtudes, valores e sabedoria. Nós temos feito isso? Observe, quer ver? Quando alguém vai, pisa no seu pé e você vai e empurra aquela pessoa, fecha a cara, dá uma resposta, você não foi ser humano, você foi animal, você foi instintivo. Qualquer animal, quando você bate nele, automaticamente por um instinto, ele revida. O ser humano, ele tem a capacidade de, através do despertar da consciência, tomar controle de si mesmo. Muito se fala sobre a questão de liberdade e sobre a questão de que, nossa, nós vivemos uma era em que as pessoas estão nos tornando presas. O ser humano constrói a sua própria gaiola. Nós mesmos nos prendemos. Como assim? O ser humano realmente livre não é aquele ser humano que fala tudo o que ele pensa. Isso é displicência. O ser humano que é realmente livre é aquele que tem capacidade de controlar os seus instintos e agir com valores, virtudes e sabedoria. Um ser humano que, ao alguém ofender, ele para, reflete e não devolve, isso é ser humano. E convenhamos, pessoal, é um trabalho difícil. É muito mais fácil eu revidar, é muito mais fácil eu odiar, é muito mais fácil eu maltratar. Quando nós pensamos nas virtudes, requer trabalho. E então vem aquela questão, requer que nós sejamos seres humanos. Só que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, será que nós temos buscado fazer essa questão? Uma reflexão interessante. No mundo hoje de muita tecnologia, em que nós estamos ali conectados com o outro lado do globo, eu posso ligar para alguém agora, lá na China. Nós temos nos preocupado em nos conectar com os corações uns dos outros. É uma reflexão interessante. Nós nos conectamos com a pessoa que está do outro lado do mundo e talvez aquela pessoa que mora comigo na minha casa, eu não consigo conectar com aquele coração. E aí vem, o que viemos então fazer aqui? É através dessa ideia que nós aqui vamos falar sobre uma questão que muito está em voga, que é sobre sentido de vida e propósito de vida. Dentre várias parábolas que Jesus nos deixou, tem uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos. De uma maneira resumida, todos, sem exceção aqui, foram confiados talentos, em que você nasceu com uma certa aptidão. Só que, de novo, ser talentoso em algo não significa que você vai começar a fazer aquilo e você vai ser excepcional e vai sempre tirar ali as melhores notas, sempre vai dar o melhor de si e sempre vai conseguir sucesso. Não, mas você tem uma predisposição para aquilo. Ou em outras palavras, você tem uma facilidade. O que isso quer dizer? Nas palavras do jogador Cristiano Ronaldo, talento sem disciplina não adianta nada. Aquele que tem talento, mas não busca estudar, não busca se esforçar, não busca se burilar, não adianta nada.
O ponto aqui é, quando nós pensamos sobre essa questão e pensamos sobre propósito de vida, o nosso propósito, aquilo que a vida está a nos cobrar, está ligado intimamente com o nosso talento. Aí cabe aquela questão que é uma reflexão antiga que já vem há muitos anos. Qual a maior necessidade do ser humano? Conhecer a si mesmo. Lá no tempo de Delfos, antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Quais são os seus gostos? O que você gosta? O que te deixa feliz? Quando você para pensar, que você fecha os olhos assim e pensa, no dia de hoje, em que momento eu estava feliz? Em que momento a minha alma vibrou? Você vai observar que não foram com coisas grandiosas, mas foram com coisas simples. E você vai chegar a uma conclusão que o simples é extraordinário. Se no seu dia você não tira momentos de atividades, se você não faz rituais simples que te lembrem o quão bom é estar vivo, você vai perdendo o sabor da vida. Como assim, João? É aquele café quentinho que você gosta de tomar. É aquele banho quentinho que você gosta. É o ouvir dos pássaros. É uma mensagem carinhosa que você manda ou recebe. São detalhes que acontecem no milésimo de segundos que fazem total diferença. E quando a gente para observar, o sentido da vida, a caminhada de todos nós é qual? Amar. Nós viemos para cá para sermos amados e amar uns aos outros. E aí vem um ponto interessante dentro dessa conjuntura. O que é então guiar para a frente? Se nós somos os criadores da nossa própria gaiola, nós, na ideia de que achamos que sabemos das coisas, criamos certezas, e as certezas que nós achamos que são certas nos prendem. O que é guiar para a frente? Vocês já pararam para pensar que quando nós temos a certeza de algo, quando nós achamos que aquilo é muito certo, nós acabamos nos fechando e não tendo a possibilidade de ouvir alguém, de talvez considerar um outro lado? Em outras palavras, se você se considera um copo cheio, como que você vai poder receber algo a mais? Sócrates, um filósofo bem antigo, muito sábio, ele dizia: só sei que nada sei. Como assim? O que ele estava querendo dizer com isso? Copo vazio. Ele reconhecia que ao fato dele reconhecer a sua ignorância e de que nada ele sabia, sempre estaria então à disposição de aprender algo novo. Aquele que julga saber, ele se limita por não conseguir aprender com o outro. É nesse momento que quando então a gente pensa em guiar para frente, que a gente pensa então na questão da semeadura, é então evoluir. É abrir mão daquelas correntes que nos aprisionam. É sair mão dessa gaiola. Só que aí tem uma questão interessante. O ser humano, nós, gostamos de ficar aqui nessa gaiola. Sabe por quê? A gaiola, ela é feita de quê? Das nossas certezas. Em outras palavras, é a nossa zona de conforto. A gente tem medo de mudar. A gente tem medo de fazer a diferença. A gente tem medo de voar, porque a altura nos incomoda. Toda vez que o ser humano se propõe a sair de um padrão de consciência e elevar, prepare-se, vai vir resistência. Por quê? Não é um trabalho fácil, requer esforço. E é nesse momento que quando a gente para pensar sobre isso daqui, faça essa analogia. Imagine, um pássaro tem a capacidade de voar. Olha que sofrimento é colocar este animal dentro de uma gaiola e impedi-lo de conhecer o céu. Agora imagine o ser humano. Imagine colocar barreiras nele e impedi-lo de amar uns aos outros. O sofrimento, a dor que isso não causa. Então, guiar para frente é construir valores, virtudes e sabedoria. Quando a gente pensa sobre essa questão, tem uma história que eu gosto muito, que diz o seguinte: havia uma senhora idosa que todos os dias pela manhã pegava um ônibus. E um rapaz jovem observava então aquela senhora e via que aquela senhora sentava sempre ali no banco da frente, do lado da janela, mexia na bolsa, abria então a sua janela e começava a jogar algo para fora. E aquele jovem, um pouco assim, incrédulo, um pouco curioso, não aguentando então de curiosidade, chega até a senhora e fala: senhora, o que você está fazendo? Ela então diz: bom, olha o caminho como ele está.
não é árido, não é feio, não falta uma planta, falta uma vida aqui. Por isso, todos os dias eu estou a jogar uma sementinha pela janela. E aí o jovem olha para aquela senhora e fala: minha senhora, você vai jogar essa semente, o passarinho vai comer, os carros vão passar por cima, grande parte delas vão cair no asfalto, não vai adiantar nada, larga a mão disso. E ela, muito tranquila, vira para ele e diz: meu filho, se eu não plantar, ou pelo menos tentar, é aí mesmo que nunca haverá nenhuma flor. E ela então volta ao seu trabalho e continua a jogar as sementes. Meses se passam e aquela senhora ali sempre trabalhando, sempre semeando. O jovem um dia, ao subir no ônibus, olha para um lado, olha para o outro, não encontra a senhora. E ele então, naquela preocupação, chega então ao frentista e pergunta: com licença, cadê a senhora? E o frentista então responde: ah, a senhora das sementes? Sim, essa mesma. Ela faz tempo que não vem. O frentista então responde: ela faleceu, teve um ataque cardíaco e morreu. E ele então, desconsolado, vai até o seu lugar. Porém, quando ele olha para a janela, ele observa a estrada cheia de flores. E ele então diz: olha quanto isso é injusto. Ela plantou, ela fez o papel dela e ela não teve nem a oportunidade de ver a estrada toda florida. E naquele momento em que ele diz isso, uma criança atrás dele estava a gritar alegre para sua mãe: mãe, 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 olha, olha aqui de fora, veja, 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 olha a quantidade de florzinhas que tem. Não é bonito, mãe? Aquele jovem olha para aquela criança, observa aquela situação e volta para sua casa. No outro dia, ele sobe o ônibus, senta perto da janela, abre, tira um pacotinho de sementes do seu bolso e começa então a semear. Essa história nos faz refletir um ponto muito interessante, que é o seguinte: quando o ser humano planta uma flor, sabendo que não irá sentir o cheiro dela, ele começou a entender o sentido da vida. Em outras palavras, é fazer sem esperar nada em troca. É fazer pela alegria que dá de fazer. Em outras palavras, nós não devemos buscar amar. Amor não é uma mercadoria em que eu te amo e você, por consequência, me amará de volta. Não é isso. Mas é ter a alegria de, no ato de amar, ter por si só ser satisfeito. Tem uma frase de Buda que diz o seguinte: quando você gosta de uma flor, você a corta. Quando você a ama, você a rega todos os dias. Amar é isso. Você ama sem esperar nada em troca. Amor não tem validade. Amor não tem condição. Amor não tem cláusula. Você permite que o outro seja o que ele é. E é nessa ideia que, quando a gente para pensar sobre isso, o que nós temos semeado. Vocês já observaram que quando a gente para refletir sobre essas coisas, é muito comum virar e falar o seguinte: olha, faça o bem, porque você fazendo bem, você vai receber em dobro. Olha que investimento, hein? Você investe 100% e recebe 200% do dobro. A gente está falando de bem como mercadoria. Eu faço bem não pela alegria que o bem tem, mas pelo retorno que ele vai me dar. Olha quanto que isso é egoísta. Eu faço não pela alegria e pela diferença que eu quero promover no mundo, mas não, eu quero tratar o outro bem, porque amanhã serei então tratado bem. Essa não é a ideia. Quando foi nos dito, ame, para que amanhã todos se amem, é porque você, fazendo a diferença que você quer ver no mundo, começando agora este trabalho, chegará o momento em que todos os corações estarão conectados e você será amado por todos. Mas não ame buscando algo em troca. Ame pelo valor que o amor tem por si mesmo. E através dessa história, dessa reflexão dessa senhora, que o que a gente para pensar é que nós devemos semear o amor. E quando a gente para pensar sobre o amor é um sentimento tão bonito que ele pode ser demonstrado de várias formas.
a maneira como o pai ama seu filho, que o cônjuge se ama, que os amigos se amam, que pessoas que aqui convivem numa casa se amam, são expressas de maneiras diferentes. Mas quando a gente tenta pensar na essência, o que é amar? Amar é fazer o bem que está ao seu alcance. Quando você é paciente, quando você dá ao outro a oportunidade de reconciliação, quando tem, por exemplo, um inimigo que ainda não te ama, você começa a amá-lo em primeiro lugar, você está fazendo bem. Em outras palavras, você está amando. E aquele que ama tem no seu coração uma chama divina que, independentemente do lugar que esteja, será uma luz que irá dissipar as trevas. É nesse momento que, a hora que a gente para pensar nessa ideia, que a gente pensa na ideia dessa flor, vem então a frase de Buda que eu comentei com vocês. Quando você gosta de uma flor, você arranca. Quando você ama uma flor, você arrega todos os dias. Quem entende isso, entende a vida. Quantas vezes nós, no nosso cotidiano, ao invés de semearmos amor, semeamos discórdia, semeamos conflitos. A nossa palavra, ao invés de ser uma palavra confortante, é uma palavra que rasga, que machuca. Se a sua palavra não tem nada a contribuir, fique em silêncio. O silêncio também é uma excelente prova de amor. É nesse momento que, a hora que a gente reflete sobre todas essas situações, a gente para e pensa, o que nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes singelas, temos feito? Tem uma mensagem do Emmanuel que eu gosto muito, que fala sobre os nossos heróis do cotidiano. Como assim? É muito comum nós exaltarmos pessoas que se destacam na história da humanidade. Exemplo, Jesus Cristo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco. Mas a mensagem nos faz uma reflexão sobre o seguinte: você já parou para refletir sobre os heróis ocultos que não aparecem na televisão, mas que fazem uma diferença total na sua vida? Você já parou para pensar naqueles heróis que estão na sua vida, que ninguém os conhece, mas você o conhece e faz total diferença no seu dia a dia? Aquela pessoa que te dá um abraço confortador, aquela pessoa que te escuta, aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa que te fala aquilo que você precisa ouvir. Observe, ela não está em nenhum momento a te arrancar, porque arrancar seria não permitir que você seja o que você é. Pelo contrário, ele está a te adubar, ele está a te proteger, ele está a te estimular a ser uma versão cada vez melhor de si mesmo. É nessa ideia e nessas reflexões, pensando nessa ideia do que nós temos semeado, que, vagando pela internet, eu achei um poema muito interessante que eu gostaria de compartilhá-los com vocês, para que a gente então possa refletir sobre essa ideia de uma questão do seguinte: a gente tem uma visão de que grandiosidade está ligado com tamanho, que para que eu seja fazer o bem, eu preciso então construir grandes obras, eu preciso atender várias pessoas. Mas a verdade seja dita, para que você consiga fazer grandes obras, para que você consiga atingir uma infinidade de corações, você primeiro precisa atingir o seu coração e depois atingir o coração da pessoa que convive com você. Não adianta nós queremos sonhar com tarefas grandes se as pequeninas do nosso cotidiano a gente não está conseguindo. É necessário ter paciência e enxergar o que nós precisamos então semear. É nesse momento que eu gostaria de compartilhar com vocês esse poema, que é um poema Saber Viver. Ele é atribuído a Cora Coralina. Só que, fazendo uma pesquisa na internet, coloca-se que é um autor desconhecido. Independentemente disso, achei ele bastante interessante. E ele vem a nos refletir sobre como devemos viver. Vamos acompanhar juntos esse poema? Observe. Saber Viver, autor desconhecido. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta,
silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Olha que interessante isso. Então, não sabemos se a nossa vida é curta ou longa demais. Realmente, nós não sabemos aonde o nosso momento de morte chegará e o quão longo ou curto vai ser esta passagem. Mas quando a gente para refletir sobre viver, sobre parar e pensar assim, será que a minha vida promoveu pelo menos alguém? Será que eu fiz a diferença na vida de uma pessoa sequer? Nós temos uma vontade interna e é algo nosso de sermos úteis. Quando nós, então, encerrarmos esse ciclo, que olharmos para trás, quantos corações nós vamos ter tocado? Quantos polos que nós então acolhemos? Quanto braço que a gente deu que realmente envolveu? Quantas palavras que foram ditas que ao invés de machucar, confortaram? Quantas vezes nós ficamos em silêncio, respeitando o desabafo da pessoa, mesmo não concordando, sabendo que às vezes existe um momento de colocar para fora e de pôr para dentro? Como assim? Às vezes a pessoa que te busca, ela não está no momento de colocar nada para dentro. Ela está te buscando no momento em que ela está precisando colocar para fora, porque ela não está aguentando mais. Aí chega a gente querendo falar e começa a pessoa está querendo pôr para fora e você meio que tenta colocar algo dentro dela, mas ela não está querendo colocar nada dentro dela naquele momento. Então, será que temos tido esse silêncio que respeita a dor do outro? O outro chega sofrendo e a gente vira e fala assim, mas você está sofrendo por causa disso? Cabia muito bem o silêncio. Lembremos, aquilo que talvez não te atinge, pode atingir o outro. E aquilo que atinge o outro, pode te atingir e vice-versa. O que isso quer dizer? Reflita, cada um de nós tem uma dificuldade. Cada um de nós tem uma sombra. Então, pensar sobre o silêncio e o respeito é muito importante. A alegria que contagia. Quantas vezes você compartilhou a alegria? Tem uma reflexão bem interessante que diz: feche os olhos e pense nos momentos mais felizes da sua vida. Naqueles que você realmente estava feliz. Você vai observar que provavelmente na maioria das vezes, ou quem sabe em todos eles, você não estava sozinho. A felicidade ela é real e invariavelmente absoluta quando ela é compartilhada. Quando o coração ali é então conectado. O ponto é, temos compartilhado essa alegria? Pessoal, sejamos aqui bem francos. O quão é bom sentar, por exemplo, na mesa de um restaurante com uma pessoa alegre, que você talvez estava até triste, mas você sai de lá até com dor na bochecha de tanto rir. Alegra o nosso dia, não é mesmo? Cabe então ali o ponto. Temos compartilhado isso, temos contagiado as pessoas. A lágrima que corre, temos permitido esse desabafo? Temos permitido realmente entender que a tristeza ela é necessária, porque através da tristeza nós vamos saber valorizar os momentos da nossa alegria. Teoria do contraste. Lembram disso? Comentamos isso em algumas palestras anteriores. Como assim? Nós só valorizamos a luz a partir do momento em que nós estivermos na sombra. Nós valorizamos o amor quando alguém nos trata indiferente, quando alguém nos odeia. Nós valorizamos o perdão quando alguém não nos perdoa. É através do contraste da presença e da ausência que cria-se consciência. Aquele olhar que acaricia. Tem pessoas que, convenhamos, tem um olhar que você olha para a pessoa assim, você olha para ela e parece que tipo assim, você fica assim, você se sente confortável. A pessoa não precisa falar nada, mas só de você olhar no olho dela, você já se sente luz, né? Aquele desejo que sacia, ou seja, aquela conversa que você vai, que é edificante, aquele encontro que você sai de lá maior e não menor. Quantas vezes a gente não se reúne e a gente começa a falar de coisas ruins, a gente sai pior do que a gente entrou. Às vezes a gente foi buscando ali matar um desejo de uma amizade, matar um desejo de uma conversa fraternal e a gente saiu de lá mais carente do que entrou. Convém refletir sobre isso, né? E outra coisa, amor que promove. Tem uma outra reflexão que diz: se você está na dúvida se você ama ou não, faça a reflexão. As suas atitudes constroem. Se a resposta for sim, você ama. Se a resposta for não, você não ama.
Amor sempre promove, amor sempre constrói. E aí, então, o finalizando esse poema diz: e isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Para e pense. Imaginemos viver sem isso aqui. Qual seria o sentido da vida? Existir? Acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir? O que daria cor ao nosso dia? O que faria com que a nossa alma e o nosso espírito vibrasse? Essas reflexões nos promovem bastante ideias interessantes. Portanto, ele foi tocando. É o tempo? Aqueles, é o tempo, quase falando. Imagina, é tranquilo, acontece. É o tempo, tá tranquilo? Ah, já deu, né? Imagina, coincidências não existem, né? Ok, eu quase não falo, né, pessoal? Mas eu espero de coração que, pelo menos, tem uma ideia que fala, né, que de uma palestra, de um seminário que você assiste, somente 5% você leva para casa. Eu espero de coração que os 5% façam diferença. E eu agradeço essa oportunidade aqui. E é com essa ideia, então, que a hora que a gente pensa na ideia da semeadura é: o que nós temos semeado? Se você, no momento, vem uma dor causada talvez pelo vazio, pela ideia de que realmente a sua semeadura não tem sido muito produtiva, se eu puder te falar uma frase que a primeira vez que eu a vi e todas as vezes que eu leio ela mexe comigo, é, abre aspas, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, amem hoje, semeiem amor e façam a diferença que todos nós queremos ver no mundo. Mais uma vez, muito obrigado e eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos.